ouvirmos mais, né? É o que nós fazemos, é ouvir, porque a fé vem por ouvir, e ouvir a palavra de Cristo, o Evangelho de Cristo. Está baseado lá em Hebreus 12, de 1 ao 2, e 1 e 2, a nossa palestra tem por título Olhando Firmemente a Cristo, autor e consumador da nossa fé. Ele é o autor da fé e ele vai consumar, quer dizer, ele vai terminar com a fé aqui na terra. Quando é que é o término dessa fé aqui na terra? É quando nós somos o quê? Transformados. Então aí a fé vai encerrar, porque a fé é só para viver aonde? Na terra, e ela é um elemento que foi criado por Deus para nós andarmos com esse corpo na terra, crendo nele. Porque sem fé você não consegue crer em Deus, acreditar em Deus. Então é necessário a fé nesse corpo. E como esse corpo vai ser transformado ou ressuscitado, não sei qual exatamente vai ser a posição do meu e do teu corpo, se vai ser transformado ou se ele vai ser ressuscitado. Enquanto ele não for ressuscitado e nem transformado, o justo viverá por fé. Aí a fé é que manda. E a forma de ativar a fé é pelo quê? Ouvido. Só quem ouve é que ativa a fé. Quem lê, não. Porque a fé vem por ouvir. Você pode ler? Pode. Você pode tudo. Mas se você quer ter uma fé ativa e constante e generosa, que vai te trazer prazeres, você tem que ativá-la por ouvir. E ouvir o quê? A graça de Deus, pregada por nós. Você é ativado a viver uma vida de fé. O meu justo viverá por fé. E quem anda por fé, anda o quê? Realizando. Se você e eu estamos ativados na fé, então a fé vai fazer as coisas acontecerem. Você vai passar por uma situação, eu vou passar uma situação, e logo, quando passar aquela situação, eles vão ver que eu fui o quê? Mais que vencedor. Por quê? Porque eu ativei a minha fé, que me foi dada. A fé que é dada aos eleitos, a fé que o Senhor repartiu para os eleitos. A fé de Cristo. Porque essa fé de Cristo faz eu e você vermos quem? Cristo. Não foi o que ele disse? Olhando firmemente para o autor e consumador da fé. Quem? Jesus. Qual que é o Jesus de Paulo? O ressuscitado. O nosso Jesus está morto? Não, ele está o quê? Vivo. Ele está vivo. Porque ele habita em alguém para assim ativar a fé das pessoas. Assim é, abençoado? Então, olhando o quê? Firmemente. É uma tecla que eu bato toda vez que eu falo desse versículo. Olhando firmemente. O que é uma pessoa firme? É que não o quê? Vacila, oscila. Deu uma vacilada aqui, então você não estava firme. Não, deu uma bobeira aqui agora, rapaz, então não estava firme. E aqui a ordem para os filhos, os ricos. Assim é, você é rico? É essa, a exortação é essa. Olha, firmemente, para o autor e consumador da fé. Então esse Jesus, esse Cristo trouxe o que? A fé. Havia uma fé antes dele? Havia. A fé em Deus, que os judeus tinham, não é isso? Os judeus não tinham fé em Deus? A fé dos judeus era tremenda, que no tanto Paulo fala sobre os heróis da fé, que está ao nosso o quê?
Ao redor. Os da fé estão ao nosso redor. São homens que desbravaram, homens que possuíram a terra prometida, destruíram os inimigos. Foram homens valentes, com fé em Deus. Essa é exclusivamente para os judeus. Gentios têm outra fé. A fé que vem de Deus, é o que diz lá em Efésios 2:8, ele diz, né? Que nós temos a fé que é de Deus, que é dom de Deus para nós, que nós não somos salvos por obras, mas sim por fé, pela graça. Isso não vem de vós, é o quê? Dom de Deus. Então você tem a fé de Cristo, que é o quê? Dada, eu recebi a fé. Eu não busquei fé. Eu não busco fé. A fé, ela é dom de Deus. Dom é o que? É um presente. Como eu tenho esse microfone, eu vou dar de presente para o José. Aí, Zé, toma você de presente. Ele não fez nada, ganhou de presente, né? Não comprou, não pagou preço, nem nada. Não foi nem na loja, recebeu aqui de graça. Olha, abençoado, essa é a fé que nós recebemos de graça. Ah, não, a fé que eu tenho, eu paguei um preço. Então ela não é de Deus. Porque a de Deus é o quê? De graça. Então, nós recebemos de graça esse dom. Porque nós não estamos vivendo debaixo da lei, mas sim debaixo da graça. E essa fé precisa de ser alimentada. Por quê? Porque a fé é a palavra. A palavra é a fé. A palavra é o verbo. O verbo executa quando é falado. Então, quando nós olhamos para Cristo, o que acontece, abençoado? Você começa a receber só de Cristo. E Cristo apareceu aonde? Foi antes da lei ou depois da lei? Antes da lei, Cristo se manifestou em Jesus de Nazaré, já abrindo porta para nós, os gentios. Porque os gentios, até a morte de Cristo na cruz do Calvário, não tinha participação nenhuma, não é verdade? Nós éramos um povo, Zé Povinho. Mas quando Cristo morre em Jesus, ele morre e ressuscita dentre os mortos, aí ativa a nós, que vem a fé dele para nós. Então, judeu tem a fé em Deus, nós temos a fé de Deus. É diferente. É diferente. A fé de Cristo, que nos move a viver uma vida gloriosa diante dele. Então, nós vimos aqui que essa fé, ela vai nos levar a Cristo. E nos levando a Cristo, abençoado, a nossa visão, ela muda. Você não ouve mais o Pentateuco, você não ouve mais Moisés, acabou. Agora você começa a ouvir só Cristo. Quem está trazendo Cristo? Aí você quer ouvir. Quem não está trazendo Cristo? Vai chegar um tempo, escuta, em que nós, multiplicado essa pregação sobre a terra, ninguém vai querer ouvir mais Moisés. Quando eles falaram assim, olha, vem aqui buscar a Deus, vem pagar um preço aqui, não. Vamos fazer uma vigília aqui buscando bênção para a sua família, não vou, porque isso já acontece conosco. Quando eles passam aqueles caminhões chamando para as grandes concentrações, não é? Você fala, eu não, eu vou lá não. Eu estou fora dessa aí, eu não me meto nisso aí, porque isso é Moisés. E a lei e os profetas vigoraram até qual? João Batista, então eu não vou entrar nessa mais. Mas o Moisés é o príncipe desse mundo, não tem nada a ver, porque nós não somos como Moisés. Não somos abençoados, não somos como Moisés.
Então o que acontece? Nós precisamos de fazer essa palavra correr, porque as pessoas, os nossos irmãos em Cristo, eles têm que entender isso. Eles têm que entender isso. A fé que nós temos é a fé que é dom de Deus, é um presente. E agora, esse presente é comandado pelo Senhor, e você tem que ativar essa fé de acordo com a vontade de Deus, que é o quê? A graça dele agora e não a lei. Se você ouve a graça, você ativa a fé. Se você não ouve, você está sem fé. Não é assim que acontece com as pessoas? Elas dizem, hoje eu estou sem fé. Não é isso? As pessoas não falam isso. Crente falando isso, hoje eu estou sem fé, rapaz. Eu vou lá. Precisa. Sem fé é impossível agradar a Deus. Ele diz, eu estou sem fé. Então há um tanto de crente e filho de Deus desagradando a Deus. Que, no entanto, quando eles fazem aqueles convites, né? Pela televisão, ou pelos meios sociais, ou pelos esses carros que hoje eles colocam na terra, nas ruas, né? Vem a concentração de fé. Vai todo mundo lá. Então, se ele vai numa concentração de fé, é porque ele está sem fé. Ele está com esse sentimento de fé, não está comigo, eu vou lá. Porque está o missionário ou a missionária tal orando para que essa fé seja ativada na sua vida e você venha alcançar todas as bênçãos que você precisa. Que mentira! Alarde falso! O alarme totalmente falso, não é dessa forma. Porque se você não tem a fé que é dom de Deus, seus olhos não estão fitos em Jesus Cristo, não estão. Pode estar em tudo quanto é lugar, mas em Jesus não está. Porque quem tem a fé, que é dom de Deus, ele só vê quem? Cristo. Você recebe assim, pessoal? Porque é o que está escrito, olhando para quem? Cristo. Jesus, se você não tiver com os olhos nele, não tem como você viver uma vida de realizações, tanto na mente como materialmente. Então veja bem, abençoado, nós precisamos disso, porque estamos numa corrida para o quê? A transformação da nossa vida. A nossa corrida na terra hoje, depois que desperta a fé em nós, é transformação. É transformação. Todos os abençoados que entrarem aqui, congregar conosco, eles têm que falar transformação. Eu preciso de transformação. Por quê? Porque está escrito lá em 1 Coríntios 15, 51, olha aqui. Eis que vos digo um mistério. O que é mistério? É algo que está o quê? Estava o quê? Escondido. E Paulo é o revelador dos mistérios de Deus. Eis que vos digo um mistério. Nem todos dormiremos. Então, na realidade, nós não morremos. Nós estamos o quê? Dormindo, em descanso, que é chamado a nuvem de testemunho. Estamos ali numa nuvem de testemunho, aguardando, como Paulo traz lá em Hebreus. Não é isso? Ele diz, nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. Você quer a sua transformação? Papai, quer? Você recebe ela para a sua vida? Porque todos nós seremos o quê? Transformados. Um ser celestial invejável. Você vai ter um corpo celestial abençoado, igual teve de Jesus, quando o quê? Ressuscitou dentre os mortos. Aquele é o nosso corpo. Ele é o primeiro, é o primogênito, aquele é o corpo. E nós temos que estar fitos em Jesus para ver aquele corpo. E aquele corpo está transmitindo ele para nós. Porque nós receberemos aquele corpo. Você recebe isso? Todos os filhos serão transformados. No momento. Então vai haver um momento. Você está aguardando esse momento? A gente todo dia fala, é hoje, né? Elisete, é hoje.
Né, Deus? É hoje, transformação é hoje. Tem dia que eu fico meio que ativado nisso o dia inteiro, transformação é hoje. É no momento, o momento é agora. Esse é o desejo que você tem que ter, porque se você tem querido ser transformado, os seus olhos estão fitos em quem? Naquele corpo que foi ressuscitado. Então você fica com os seus olhos fitos aonde? Firmemente em Jesus Cristo. É aquele corpo que nós queremos. No momento, no abrir e fechar de olhos, ao ressoar a última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis. Esse espetáculo vai ser aonde, abençoado? Aqui na terra. O pessoal está querendo ir para o céu, né? Sendo que o espetáculo vai ser aqui, cara. Os mortos vão ressuscitar onde? No céu? Não, eles vão ressuscitar onde? Ressuscita na terra, no céu não precisa. E eu sempre falo, por que não fica lá no céu então, se lá é o melhor lugar? Não é verdade? Por que não fica lá? Ah, o céu que é bom, rua de ouro, mar de cristal, tem lá as luzinhas brilhando, aqueles anjos andando, batendo asa, aquela água azul, aquele tapete maravilhoso de grama, todo mundo zen, né? Todo mundo zen no céu. Engraçado que é o apóstolo dos gentios traz a coisa aqui. A trombeta soará, os mortos ressuscitarão, incorruptíveis. Então vai ver o espetáculo dos incorruptíveis aonde? Aqui na terra. Para quem está olhando para quem? Para Cristo. Porque tem uma ordem. Olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus. Tem que sair. E seremos o quê? Transformados. Ressuscitarão os incorruptíveis. E nós seremos o quê? Transformados. E eu estou querendo essa parte aí. Eu estou querendo não é morrer e receber um corpo. Eu estou querendo vivo receber esse corpo incorruptível. Esse que é o grande espetáculo. Não é verdade? 53. Porque é necessário. Isso é forte. O nosso edificador, José Luiz, batia nisso aí, né? Porque é necessário. Então ninguém pode tirar isso aí, ó. É uma necessidade, isso tem que acontecer. Como 2 e 2 são 4, é necessário. É necessário que este corpo corruptível que eu tenho e você tem aí, que estraga, fica doente, dá preguiça nele, fala muito, tem que ir para o banheiro, tem que dormir. É esse corpo corruptível que ele está falando aí. Porque é necessário que este corpo corruptível se revista de quê? Incorruptibilidade. É o corpo de Cristo, que atravessava paredes, estava aqui, de repente estava lá no outro país. É esse corpo que foi assunto ao céu diante dos olhos de mais 500 pessoas vindo ele subindo. Que isso, cara? O cara está aqui conosco, comendo peixe e tomando mel. Olha, esse cara tem corpo, parece com um das pessoas, mas o corpo dele levita, ele vai para onde ele quiser, cara. Não tem limite esse corpo. Olha, e é necessário isso, você recebe? Para te ativar você com os olhos fitos em Cristo abençoado. Nós estamos esperando o melhor da terra. E você tem que estar firme. Se você vacilar, você vai ver o bonde passar. Só passar. Perdi o bonde. Perdi o trem. Só isso. Vai perder. Então, porque é necessário que este corpo corruptível se revista de incorruptibilidade, e que o corpo mortal, então ele está falando desse corpo aqui, ó, desse corpo aí, se revista de quê?
imortalidade. Então você não vai morrer mais. E viveremos para sempre com o Senhor. Aonde? É na terra, não é lá em cima não, companheiro. Se é lá em cima, para que os que estão lá vão descer para cá? Como é que eles... Por que eles vão vir para cá? Para quê? Se lá que é o melhor, para que ele vai ressuscitar, meu amigo? Lá já está bom. As pessoas não falam? Não, ele foi para o melhor. Eu fico olhando para... O melhor está aqui, né? Lá não. Ele foi para o melhor, está descansando, né? Assim, a gente não fala isso para agradar as pessoas. Foi lá, um dia nós vamos encontrar com ele lá. Eu não estou querendo, não. Eu estou querendo encontrar com ele aqui, ressuscitado. Olha que espetáculo vai ser você vendo os mortos ressuscitando. Você sabe que quando Jesus morreu, olha, quando Jesus morreu e ressuscitou, muitos mortos ressuscitaram naquela época. Não com esse poder nosso aqui, mas ressuscitou. Imagina você vendo uma pessoa, o seu pai, sua mãe, ou seus filhos, alguém que já o perdeu, amigos, colegas, parentes, agora andando na terra de novo. Eita! Eles vão falar, isso aí é conto de fada, rapaz. Para quem é incrédulo, é realmente um conto de fada. Mas pelo aquele que não anda pelo que vê, mas sim pelo que crê, é uma realização tremenda. E nós estamos aguardando, é isso aí, assim, pessoal? Que o corpo mortal se revista de imortalidade. Está falando de nós que estamos vivos. Se você e eu queremos experimentar isso, olhando firmemente para o autor e consumador da vossa fé. É a única maneira, não tem. Então, Paulo mostra que olhos devem ser iluminados. Ele mostra, tem que ter o olho iluminado para ver isso. Por isso que o colírio aqui tem que bater nos olhos dos abençoados todo domingo. Põe o colírio aí para iluminar os seus olhos, né? E ele diz também que os nossos olhos são lâmpada para o nosso corpo. Nós tratamos disso lá, não é isso? E com esses olhos iluminados podemos ver Cristo. Aonde? Na terra. A prática é essa. Quando eles falam de Cristo e Deus, como é que eles fazem? Aquele lá de cima, né? Eu fico vendo, no relacionamento com as pessoas, né? Os crentes, os religiosos, né? Não, o lá de cima está de olho, ó, o lá de cima. Olha, se você tiver olhos iluminados, você não vai ver lá em cima mais não. Só quem não tem olhos iluminados consegue ver lá em cima, porque ele vê segundo a religião. As denominações, o sistema mostra Deus lá em cima. Mas quem tem olhos iluminados, aquele que teve experiência verdadeira com Cristo, os olhos dele viram para o horizontal e sai do vertical. Porque ele começa a ver como Paulo vê. E como nós somos gentios, temos que ver como quem? Paulo, ele diz, sejais meus imitadores, como eu sou de quem? De Cristo. Paulo é o imitador de Cristo na terra. Ele diz, já não sou eu mais quem vivo, mas Cristo vive em mim. Ai, isso na época, hoje falando isso é fácil, irmão, mas na época falando isso, não é tão fácil. Na época, ele morreu por causa disso, eles mataram ele por causa disso. Então veja bem, com esses olhos iluminados podemos ver Cristo aonde? Na terra. Oh, hello. E na vida de um abençoado. Aí que está. Cristo está onde? Ele está na terra. Então os meus olhos precisam
de estar fitos em Cristo. Ah, mas eu estou olhando Cristo. Então ele falou, olhando firmemente. Então você não pode abaixar a cabeça mais. Você vai ficar só olhando para o céu agora. Não abaixa. Se você abaixar, você parou de ser firme. Você vacilou, perdeu Cristo. Ele viajou, foi para outro lugar. Fica um retratinho. Você tem que olhar Cristo aonde? Ele está lá em cima, então não tira os olhos de lá. 24 horas. Até ele voltar. Fica com o olho lá. Porque você abaixou, acabou. Ué. Baixou, acabou. Dormiu, acabou. Vamos ver lá em Gálatas 4,14. Olha aqui Cristo, aonde ele está, né? Nós temos que despertar o povo nisso, né? Os que me ouvem pela internet, pelo Zap, pelo Face, pela rádio 94.5. Estamos lá. Olha aqui o que aconteceu com esses Gálatas que recuaram, mas tiveram um crescimento muito grande. Por isso que eles recuaram, e a queda deles foi grande para os olhos de Paulo, o apóstolo dos Gálatas. Ele disse: e posto que a minha enfermidade na carne, no corpo, vos foi uma tentação. Paulo tinha uma enfermidade. Era o espinho da carne dele. Para não soberbecer com as grandezas da revelação do Senhor. Contudo, não me revelaste desprezo e nem desgosto. Eles não estavam vendo mais Paulo segundo a carne. Antes, me recebestes como anjo de Deus, como próprio, quem? Cristo Jesus. Olhando firmemente para o autor e consumador da vossa fé. Olhando. Então, Cristo é uma criação de Deus que chama sabedoria e poder de Deus. E essa sabedoria e poder de Deus está na vida de alguém na terra. E estava na vida de Paulo aqui. E aqueles Gálatas, tamanho foi o impacto que houve, foi tão impactante o que Paulo trouxe para eles, que eles o viram como um anjo de Deus, como o próprio Cristo Jesus, aonde? Na terra. Aí pode se olhar. Como é que você vai ver o invisível se manifestar? Não tem como. Não tem como. Você precisa de ver ele falando, porque quem prega é quem? É Cristo. Paulo diz lá em Romanos, ele diz: no dia em que Deus, por meio de Jesus Cristo, julgar as intenções do coração do homem, segundo o meu evangelho. Então esse Cristo virá trazendo o quê? O evangelho. Esse homem estará trazendo esse evangelho em Cristo, para o quê? Aclarar a mente dos filhos de Deus, julgar as intenções do coração do homem. Então Cristo está hoje vendo todo mundo o quê? No horizontal. Essa é a grande discussão entre nós e o sistema. Eles vê Deus aonde? Lá. Olhando, oh Deus, olha por mim. Oh Deus, oh Cristo, olha por mim. Olha para os meus filhos. Olha para a minha vida, os meus negócios. Olha para mim. Todo mundo com o olho para cima. Porque eles estão querendo ver Cristo lá. Então você não pode tirar o olho de lá mais. Você vai ter que ficar, porque ele diz, olhando firmemente para o autor e consumador da fé. Então, tem uma distorção muito grande, porque nós olhamos aonde? No horizontal. Deus estava em Cristo reconciliando com o mundo o quê? Com todos, reconciliando o céu com o mundo. Ele reconciliou o céu com o mundo. Então Deus está na terra, Deus não está mais lá no céu.
Ele veio, reconciliou, tirou do meio a separação, que era o quê? O pecado, tirou o pecado do meio e uniu novamente. Então Deus está onde? Na terra. Porque na terra está quem? A igreja dele. A igreja dele não está lá no céu, não. A igreja dele está aqui. E o lugar de Deus é onde? É no meio da igreja. Andarei e habitarei entre vós. É onde está Deus, onde está a igreja que ele tem que caminhar. Nós vimos lá em Gênesis, né, que Deus vinha todos os dias na virada do dia relacionar com quem? Adão e Eva. Porque aqui era a igreja dele. Lá no Éden. Deus vinha e ter comunhão, então eles batiam um papo legal. Então havia o quê? Uma relação de corpo entre eles. Aonde está a igreja? Deus está. Ele diz, quando estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estarei. Todo mundo fica assim, ele está aqui, cadê? Aí começa, Deus está aqui, estou sentindo arrepio. Deus está aqui, ó, Deus aí, olha, ele foi para lá agora, ele foi para cá. É uma loucura, abençoado. Isso é um maior desequilíbrio que se possa imaginar. Então, nós temos uma mente ordenada, coordenada, uma mente madura espiritualmente, e com olhos nós podemos discernir aonde Cristo está, porque o espírito de discernimento está sobre a igreja. É só derrubar as escamas. O véu que está, tem que jogar ele por terra, para as pessoas verem, como os Gálatas viram. Paulo viu Cristo aonde? Na vida de Paulo. Você tem que vê-lo aqui. Morto não, tem que estar vivo. Cristo não está num corpo morto, abençoado. Não está. Cristo não está num corpo morto. Cristo está num corpo vivo. Porque ele tem poder para isso. Lá em Gálatas 2:20, olha aqui, nós sabemos que isso tem uma formação. Cristo é uma formação. Né? Ele diz para os Gálatas, logo, já não sou eu mais quem vivo, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Assim é, abençoado? Cristo vive nele, então nós temos que ter olhos fitos nele. Em Colossenses 1:26, ele vem dizendo, o mistério que estava oculto dos séculos e das gerações, agora todavia se manifestou aos santos. Esse é o mistério, olha aí. Olha aqui, o mistério que estiver oculto, então, mistério. Agora 27 ele diz, as quais Deus quis dar a conhecer, qual seja a riqueza da glória deste mistério entre quem? Os gentios. Isto é, Cristo em vós, a esperança da glória. Então você tem que ver Cristo hoje no ministério e ver Cristo na igreja, nos filhos de Deus. Você vê Cristo no seu irmão? Olha, quando nós crescemos nisso, o respeito, aumenta gradativamente. Esse era um mistério escondido. Por séculos, 2000 anos de apostasia, ficou escondido isso aí, Quando apareceu Cristo na terra de novo, Romanos ele diz, no dia em que Deus, através de Cristo, julgar o segredo dos homens, segundo o meu evangelho. Então Cristo viria para pegar o evangelho de Paulo. Quando Paulo falou isso, o evangelho dele estava pronto? Não estava. Estava sendo construído ainda. Não havia reunido ainda, canonizado ainda os livros. Esperou-se 2000 anos para canonizar esses livros e Cristo se manifestar na terra, pegar as 14 epístolas de Paulo, de Romanos a Hebreus, e começar a julgar o segredo dos homens.
Que Paulo diz, segundo o meu evangelho, segundo o evangelho dele, a graça de Deus. O evangelho da incircuncisão. Olha, abençoados, né? Isso é tremendo. E Cristo se manifestou 2000 anos, que foi em quem? Na vida de quem? José Luiz. Começou, aí começou a festa. E isso aí atribulou a nação toda. Todas as nações ficaram todas atordoadas com a manifestação do Cristo, que levou um tempo para a edificação. E ele diz, olha, agora eu encerro com esse vaso. Eu vou matá-lo, porque quem mata? Deus. Quem dá vida? Deus. Quem mata? Deus. Eu vou matar ele. Pum, e matou. Tirou ele de cena. Mas o Cristo continua, porque Cristo não é véu. Cristo está no véu, mas ele não é véu. O véu não tem domínio dele. O véu não tem domínio de Cristo. Não tem. Enquanto ele estiver vivo, ele vai usando. O dia que ele quiser abater, abateu. Acabou. E nem adianta chorar. Foi embora. Foi embora. E o perigo é você ficar com o véu e esquecer de Cristo. Muitos fizeram. Ficaram idolatrando o véu, porque achou que o Cristo foi embora, voltou à luz inacessível. Se ele voltou à luz inacessível, quem tem acesso a ele? Ninguém mais, acabou. Então eles estão sem Cristo na terra de novo. Estão sem Cristo na terra de novo. Ele foi para a luz inacessível. Aí fica preso ao quê? A imagem. Mas Cristo não é véu. Ele usa um véu, como usou Paulo. Cadê Paulo? Me mostra ele aí. Morreu. A mim. Mas o que sai da boca é instrução. Então, Cristo só vai sair da terra agora quando a igreja for o quê? Toda o quê? Transformada. Porque ele tem que trazer o evangelho que transforma. É o que Paulo diz lá em Romanos 12, ele diz, transformai-vos pela renovação da vossa mente. E quem renova? Cristo. Ele que ilumina. Para que podeis experimentar qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então, na transformação, eu e você vamos experimentando a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Só dessa forma, nós vamos receber, já estamos recebendo. Olha o gozo que a gente tem hoje, meu irmão. Não dá para comparar com nada. O gozo a gente vê sempre acima, nunca abaixo. Porque o Senhor nos colocou por cabeça e não por cauda, por cima e não por baixo. Nós reinaremos sobre a terra e todos verão isso, abençoado. Todos verão isso. Papai. Muitos vão te ver e falou, olha, eu conheço essa menina aqui. É aquela que fazia unha. É que ela está diferente agora, Neuza. E reinaremos com mão forte e pesada de Deus na terra, que vamos eliminar muita gente que não presta. Porque essa terra vai receber o quê? Uma mudança. Os mansos herdarão a terra e nela se deleitarão para sempre. Isso é a voz de Deus, abençoado. Aqui é o nosso lugar. E nós vamos mudar isso aqui, porque os que estão no comando disso não fazem parte. É chamado apostasia. Apostataram da fé, quer dizer, do evangelho de Paulo. Assim é, abençoado? Cristo em vós. Esse é o grande mistério. Aqui, ó. As quais Deus quis dar. Então Deus o quê? Dá. Você não busca mais. Você não busca nada de Deus mais. Tudo Ele mandou. A conhecer. Então Ele deu para conhecer qual seja a riqueza da glória deste mistério entre os gentios. Não é judeu, não. Judeu hoje está aguardando lá. Quem manda agora somos nós.
Judeu não manda mais nada. E estão judaizando o povo. E nós estamos ativando os gentios cristãos, né? A qual seja a riqueza da glória deste mistério. Então, uma riqueza muito grande a ser depositada em nós. Deste mistério entre os gentios. Isso é, Cristo em vós. Então, você tem que ver Cristo na vida do seu irmão. Tem que ver Cristo no ministério. Mas os cristãos olhando para quem? Cristo. Se você não se vê como Cristo, você não vai ver Cristo. Aí você sai para cá, eu vou buscar Cristo. Ele está lá, vamos lá. Jesus diz, olha, quando disserem, vão lá, ele está em tal lugar, não vai. Ele está na sinagoga, ele está na igreja. Não, ele ressuscitou. Não. Ele está na imagem de José Luiz. Vamos lá que nós vamos adorar ele lá. Não. Ele está entre vós. Você cristão, ninguém te engana. Porque os seus olhos estão fitos em Cristo. Você vai ver Cristo no lugar certo. Você não vai correr atrás. Você vai manter firme. Eu mantenho firme, intacto. Assim é, abençoado? Cristo em vós, a esperança da glória. Abba, Pai. Agora deve ser renovado estes seus olhos, para que isso mantenha, para que isso aclare, para que isso perdure em vocês, porque são poucos, os da leva, né, da edificação, são poucos que vão manter, e virão muitos outros gentios, e entrarão no nosso meio, e nadarão abraçada, de braçado, né? Você precisa de ter olhos renovados a cada dia, abençoado, para isso. E crescer. Ele disse, o edificador disse que nós crescemos em quem? Em espiral, não para de crescer. Deve ser renovado esses olhos constantemente. Lá em 2 Pedro 3,18, que é o apóstolo da circuncisão, ele diz aqui, olha, antes, crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então nós temos que continuar o quê? Crescendo. E cresce como? Ouvindo, né? Lá em Romanos 12, 1, 2, ele diz também, rogo-vos, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresentei o vosso corpo por sacrifício vivo. Corpo é o quê? Isso aqui, ó. Corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto, o quê? Então o seu corpo, trazendo aqui, é culto a Deus. Você não tem que cultuar a Deus, o seu corpo é o culto a Deus. Então você recebe ele aí na sua vida. E não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Assim é, abençoado? Aí em Colossenses 3,15, olha aí, já estamos encerrando. Seja a paz de Cristo. Hello, aqui. Seja a paz de Cristo, olhando firmemente a Cristo. Seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração. Olha aqui, um entendimento. Você está vivendo uma situação bem tremenda, bem difícil, né? Uma situação ali, atribulado, e quem está atribulado está sem paz. Tá, naquele momento ele está sem paz, porque ele está atribulado. O contrário de atribulado, de paz, é atribulado. Né? Ele diz, seja a paz de Cristo o árbitro do vosso coração. Árbitro quer dizer o quê? Juiz, aquele que manda. Né? Quando você tem isso aqui na sua vida, você em grande tribulação, vem o juiz e diz, a paz entra agora com ele. A paz seja contigo. Aí, meu irmão, a tribulação continua lá fora, e eu sei que dentro, essa é a paz de Cristo. Ele sossega a tua alma, ele te alinha. Aí ele vem dizendo,
a qual também foste chamado em um só corpo, e sedes o quê? Agradecidos. Habite ricamente em vós toda a palavra de Cristo. Não é a palavra de Moisés, não é a lei. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos, cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. Olha a vida de um cristão que tem Cristo. A vida dele é uma vida prazerosa, porque ele sabe administrar as circunstâncias. Através do que? Da palavra. Assim é, abençoado. Habite ricamente em vós. E a função do apóstolo que tem Cristo é formar esse Cristo em vós. Só para nós encerrarmos, Gálatas 4, 18, 19. Olha aqui, olha. É bom ser sempre o quê? Zeloso. Pelo bem. E não apenas quando estou presente convosco. Então Paulo estava reclamando já dos Gálatas, que fora a presença dele, eles não estavam sendo o quê? Zelosos, porque foram levados pelos ventos de doutrina da lei. Como alguns foram levados pelos ventos de doutrina. Aí ele vem dizendo, meus filhos, por quem de novo sofro as dores de parto, até ser Cristo formado em vós. Como se forma Cristo? Pregando o evangelho de Cristo. O caráter de Cristo está no seu evangelho. Assim é, abençoado? Então habite Cristo em vossos corações, ricamente pela palavra, que aí os seus olhos não vão ser tirados. Olha, Paulo diz a Hebreus, não deixando de congregar como é costume de alguns. Toda vez que a pessoa deixa de congregar, ela deixa de ver Cristo. Aí ela tem grande tendência de desviar. Grande tendência de desviar. Não estou dizendo que vai desviar. Ele tem grande tendência. Por quê? Aquele momento que estava o trono da glória de Deus se manifestando, trazendo todas as instruções, os louvores, né? Os testemunhos, tudo, ele estava fora, deixando de alimentar o seu espírito e fortalecendo na carne. Então há uma tendência da pessoa escorregar. Por isso que nós somos fiéis nisso aí, ó. Porque se eu fizer isso também, eu desvio. Eu desvio. Por isso que eu mantenho firme. O que é manter firme? Vai ter um tanto de empecilho, você vai, pô. Pá, vai, sai. Aí na hora que você chega aqui, eu digo, papai, cheguei. Mais um dia, papai, alimentando a igreja de Cristo, que são os cristãos olhando a Cristo. Só o cristão que vê Cristo ressuscitado e é alimentado por essa palavra é que vê Cristo na terra. Os outros vê Jesus de Nazaré, que Paulo diz que não devemos mais vê-lo segundo a carne. Então, acabou. Assim é, abençoado? Melhor semana de glória, de riqueza materializada. Aba,